Olá, boa noite, sejam bem-vindos a essa transmissão. Estou aqui para a segunda parte da mensagem do nosso estudo. Peço que você quiser acompanhar a sequência, assista o anterior, onde falamos um pouco sobre o que Deus pensa e como Deus se sente com o sofrimento das pessoas no nosso mundo, que as pessoas questionam se Deus é bom porque as pessoas boas sofrem e que elas passam trabalho. E ali nós falamos um pouco sobre o sentimento de Deus em relação ao sofrimento do mundo e por que isso ocorre. Então hoje, dando sequência, o texto base é o texto de Romanos, no capítulo 3, e no versículo 23, que é um princípio que você tem que entender, que diz assim: porque todos pecaram e carecem, ou também em outras traduções diz precisam, estão destituídos, carecem, precisam ou estão afastados da glória de Deus. Então, perceba que esse texto aqui me diz que todas as pessoas pecaram. Embora exista no nosso conceito humano, a gente qualifica as pessoas, dizendo que elas são boas, dentro da nossa percepção humana. Mesmo essas pessoas, elas pecaram. Todos pecaram. Não existe ninguém na face dessa terra que não tenha pecado. E às vezes, por a gente qualificar as pessoas e rotular, esses são pecadores, esses são bons, então a gente julga muitas vezes o que essas pessoas passam. A gente até diz que tal problema, tal situação, tal sofrimento na vida de alguém é porque ela é muito má, ou porque ele é muito pecador, ou porque ela é muito pecadora. É comum ouvir isso, nas conversas, nos lugares por aí. A Bíblia, ela não trata dessa forma. O texto diz que todos pecaram, independente de quem seja. Todo mundo erra, todo mundo peca. Tanto que no texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 13, no versículo 1 a 9, que eu anotei aqui, nós aprendemos que não se mede as pessoas ou alguém pelos acontecimentos na vida deles. Olha o que diz o texto. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Eles começaram a comentar com Jesus porque aqueles galileus estavam lá oferecendo sacrifícios a Deus, ou seja, naquele tempo, naquele sentido, eles estavam, vamos dizer, cultuando a Deus. É como se você estivesse na igreja, está saindo do culto lá e alguém vem te assalta, rouba você. Estou comparando aqui. Eles estavam comentando com Jesus porque aquele Pilatos mandou matar aqueles homens. Eles estavam sacrificando ali, naquela época, aquele costume daquela época, oferecendo sacrifícios a Deus. E quando eles comentaram, Jesus, ele explica. No versículo 2, Jesus disse para eles: vocês pensam que aqueles galileus foram mortos desse jeito, daquela maneira horrível ali? Isso quer dizer que eles pecaram mais? Olha o que Jesus pergunta: por que eles estavam sacrificando a Deus? E eles morreram daquele jeito porque eles são mais pecadores do que vocês? Ou mais pecadores do que outros galileus? Porque Jesus lança essa questão. Então vocês estão julgando a forma ou a situação que eles passaram
E vocês estão dizendo porque eles são mais pecadores, ou como se nós comparássemos com a gente mesmo. Aquela pessoa está sofrendo isso porque é mais pecadora do que eu. Jesus, ele disse assim no versículo 3: de modo nenhum. Jesus está dizendo, de modo nenhum. Isso não quer dizer que essas pessoas pecaram mais. Aí Jesus fala assim, ó: eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos, Jesus falou, todos vão morrer que nem eles. Eles morreram daquela forma trágica por causa de Pilatos, e eles, Jesus falando, se eles foram pessoas que não se arrependeram de forma genuína no seu coração, dos seus pecados, reconhecendo que são pecadores, se eles vão ser julgados por isso. Aí Jesus está falando, e vocês também. Vocês que não sofreram o dano que eles sofreram, se não se arrependerem assim como eles, vocês também vão sofrer o mesmo julgamento. Jesus está dizendo, embora eles sofreram, foram assassinados, eles, para serem salvos, eles precisavam se arrepender dos seus pecados. Vocês que não foram, quem sabe estão numa condição melhor, se vocês não se arrependerem, Jesus está falando, vocês também vão sofrer a mesma morte espiritual que eles. Olha bem o peso que Jesus está colocando. Aí Jesus fala assim, no versículo 4, e lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Olha bem, quando nos nossos dias um prédio desabasse em cima de um grupo de pessoas. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros de Jerusalém? Porque eles morreram daquele jeito, daquela catástrofe? Porque eles eram pecadores, mais do que a gente. Então eles mereceram aquilo ali, né? Essa catástrofe, né? Esse desastre natural, seja o que for, eles morreram daquela forma porque eles são mais pecadores, eu sou mais merecedor. Não, Jesus está dizendo que não. Jesus está dizendo, diz no versículo 5, de modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não, é a Bíblia que está dizendo, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês morrerão. Eu estou vivo. Se eu não me arrepender dos meus pecados, Jesus está dizendo, assim como eles que morreram naquela torre, se tu não te arrepender dos teus pecados também, a tua morte eterna será igual a deles. A gente tem o costume de qualificar quem é bom e quem não é. A gente tem o costume de colocar isso, né? De julgar as pessoas por isso. Mas Jesus está dizendo, não se compara a vida das pessoas dessa forma. Porque todos pecaram. Todos precisam. Todos carecem da presença de Deus. Porque todo mundo pecou, então todo mundo ficou separado de Deus. Então todo mundo precisa reconhecer que é um pecador. Hebreus capítulo 9, no versículo 27, diz assim, cada pessoa tem de morrer uma vez só. Quando morrer, diz a Bíblia, depois disso será julgado por Deus. Não importa a forma como vai morrer. Não importa a maneira como vai morrer. A chuva cai, a Bíblia diz, sobre bons e maus, justos e injustos. A Bíblia diz que o dia mau ela vem para o mal, para quem é mau, e para quem é bom. O dia mau vem para aquele que não se arrepende dos seus pecados, e o dia mau também vem para aquele que se arrepende dos seus pecados. Todo mundo passa por isso. Todo mundo passa pelas situações. E todo mundo vai morrer. E o dia que morrer, seremos julgados após isso. Então não se mede a vida das pessoas pelo que elas passam. Todos pecaram. Todos precisam da presença de Deus. Todos necessitam da presença de Deus. No versículo 28 diz assim, de Hebreus 9, assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício
para tirar os pecados das pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por eles. Ou seja, então há uma expectativa na vida de algumas pessoas. Algumas pessoas esperam por ele. Quem são essas pessoas? Quem será essas pessoas que esperam por ele? São as pessoas que se arrependem. Aquelas pessoas que reconhecem que são pecadoras, reconhecem que pecam e que precisam dele, né? As pessoas que entendem, as pessoas que já entenderam que ninguém chega a Deus se não for por meio de Jesus. O que o texto diz? Jesus foi oferecido pelos nossos pecados. Então, quem é que perdoa os nossos pecados? Deus perdoa por meio de quem? De Jesus. Então, eu preciso reconhecer que sou um pecador, né? Então, os meus pecados, eles são perdoados por meio de Jesus. Eu não posso medir a vida de ninguém, né? E Deus, para eu finalizar, ele tem um sentimento quando alguém se arrepende dos pecados. Quando alguém se arrepende dos pecados, né, e alguém reconhece Jesus na sua vida como Salvador, porque entende que precisa de Jesus para os pecados serem perdoados, entende que precisa de Jesus para poder se aproximar de Deus. Quando isso ocorre na vida de alguém, quando ela entende, eu sou um pecador e preciso de Jesus, ela se arrepende então dos seus pecados. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, no versículo 7, diz assim: pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 90, né, por 90 que não precisam se arrepender. Quem é que não precisa se arrepender? Aquele que já se arrependeu. Eu já tenho perdão dos meus pecados na minha vida, eu já fui purificado por ele, já fui justificado, fui aceito por Deus, porque eu já reconheci que sou pecador. Então eu me entrego a Cristo Jesus. Mas a festa no céu é para aquele que é um pecador e entende, eu sou um pecador. Então a pessoa se arrepende. Então o texto diz que é a festa. Aí Jesus fala até de um exemplo de uma parábola. No versículo 8 ele diz, Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, ela vai procurá-la. Aí diz assim, ela acende uma lamparina, varre a casa, procura com muito cuidado até achá-la. Aí diz o texto, e quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz, alegre-se comigo porque achei a minha moeda perdida. Achou a moeda perdida e tal, aquilo ali gerou festa na vida dela, aquela moeda era muito importante para ela. Então gerou festa com as amigas, com as vizinhas. Aí diz o versículo 10, pois assim eu digo a vocês, que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. A festa de Deus, a festa dos anjos, por uma pessoa que se arrepende dos seus pecados. Se você viu o vídeo anterior, eu mostro o quão importante você é e quanto Deus lhe ama a ponto de não lhe interferir na sua decisão. Mas se você decidir por ele, o texto diz que ele se alegra. A festa, ele se regozija quando você entende, eu sou um pecador e eu preciso de Jesus. Não importa o quão bom a sociedade diga que você é, não importa o quão bom a sociedade lhe julgue que você é e o quanto isso eleva você na sua vida social no mundo, não importa. Mas quando você olha para dentro de você, para a sua natureza pecaminosa, você vê, eu sou um pecador e preciso de Jesus. Quando você diz isso, você o aceita e você o segue, a festa no céu. Porque Deus se alegra. Por que ele se alegra? Porque ele ama você. E a Bíblia diz que Jesus veio não para julgar, mas para salvar. E ele espera que as pessoas sejam salvas. Que Deus lhe abençoe, que você tenha entendido isso, que você venha reconhecer e entender que você é um pecador e precisa de Jesus. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e até o
terceiro vídeo para a gente fechar esse assunto. Grande abraço, Deus abençoe.